lembrar o que a gente fez da última vez. A gente provou qual operações que ficou no laço do Kami. São equivalentes das suas propriedades. Isso é, por sua vez, equivalente a uma desigualdade no certo trabalho de fazer. Mas se a gente for olhar o nosso cenário de correspondências conceituais, é meio que pegar os argumentos que a gente está trazendo fora e traduzir. Alguns percalços, né, que é espaços das nossas exponenciais, eles não têm dimensão tão recursos, tem que ser levado em conta. Essa desigualdade básica. Então, a gente pode também falar sobre agora esse conceito que é muito próximo de um tipo de versão mais fraca de politicidade global, e a gente já caracterizou em termos de uma desigualdade. Agora a gente pode atacar de uma maneira muito mais fácil a hipoliticidade global verdadeira. Quer dizer, a gente viu que essa não resolubilidade ela é um tipo de liquidicidade módulo kernel do operador. Uma liquidicidade que se desconta o kernel. Isso é equivalente a uma desigualdade. Para você falar de liquidicidade global, basicamente o que você tem que fazer agora é estudar o kernel do operador. Entender o que Então a gente viu, no dia que a gente, algumas vezes atrás, quando a gente produziu essa propriedade 1, a gente viu que P é globalmente hipoelíptico, C e somente C P é A de H e o kernel de P está contido em C infinito. E a gente já viu também quer dizer, acho que quando eu enunciei isso,
eu escrevi foi assim: se P é globalmente hipoelíptico, então o kernel ele tem dimensão finita. Mas, na verdade, o que foi provado lá é que se o kernel é suave, então ele tem dimensão finita. É isso que foi provado. Se for inspecionar a prova, foi provado por isso aqui. Então, vamos começar. A gente tem essa sete de Fourier, que ela é uma. Você pede o problema, você fatia, assim, ela tira uma faca, né? E a gente não pode usar essa faca para dissecar esse espaço. Bom, quando os operadores que conversam com uma série de Fourier. Vocês vão ver que eu só estou escrevendo um jeito chique para ficar meio obscuro, mas não tem nada aqui. Só que a linguagem é útil, vai se demonstrar útil. Então, esse monte de soma direta só quer dizer que eu tenho um monte de espaços aqui que são L dentro desse espaço, que estão todos aqui dentro. Né? Em particular, se a dimensão desse for finita, então a dimensão dessa soma direta tem que ser finita, mas uma soma direta tem dimensão finita, eu só posso ter um número finito de somandos diretos que influem, porque senão eu teria um conjunto L infinito aqui dentro. Isso quer dizer que, a partir de um certo termo da lista, todo mundo que eu estou fazendo uma soma direta aqui tem que ser um espaço trivial. Bom, e isso aqui é nada mais do que imediato, né? Só para deixa eu dar um cara aqui para esclarecer. E é uma autofunção. Então a gente tem que, só que por definição, esse é simplesmente a restrição do operador P a esse espaço. Então isso é aqui, portanto, tá?
ainda não perde. Só isso. O problema é exatamente que eu não estou nada. Né? Perceba que quando isso aqui, aqui são somas finitas de autofunções. Não é soma direta. Não é o produto de. Aqui são somas finitas. E o problema de você olhar para o produto direto é que aí seriam séries formais e você não tem convergência. Então, de fato, né, como é que dizer isso? Quer dizer? Mas poderia colocar poderia, porque ela não é infinita. Poderia. Aí será que ele coloca? O fecho desse entenderia. Provavelmente. Mas aqui eu vou fazer observações muito simples para entender esse caso. Reciprocamente, bom, a gente viu que se a dimensão desse kernel for finita, então existe só tem um número finito de blocos na soma direta. Tá? Mas, por outro lado, se existir um lambda zero tal que vai isso aqui, então eu vou pegar e eu vou olhar para uma distribuição qualquer tá no kernel do operador. Tá? Bom, no kernel do operador. Então a gente aplica a série de Fourier dos dois lados. Em particular, a gente tem que, para lambda maior ou igual a lambda zero, a gente tem que isso está no kernel, só que o kernel é zero. Então a gente tem que ter que f lambda de 1 é zero. Portanto, a gente pode escrever o como. A gente sabe que a gente pode escrever o. A gente sabe que a gente pode escrever isso para. O que eu quero dizer? A gente provou que a questão é que você quer o se infinito ou se. Já viu que a série converge dele? Que a série converge em D'. A gente não viu que a série converge em D', né? Não.
Tem algum jeito fácil. Então, o que eu quero constatar é isso. Mas a gente não chegou a provar em toda a força esse resultado para distribuições, né? Tem distribuições aqui e onde são os colégios. Então, mas a gente não fez a série de modelos sobre modelos negativos. Não. Só positivos. Fazer uma posição de 2, 3, muito fácil. Não levanta do objetivo, não levanta do objetivo. Isso, fizemos. Talvez isso salve. Talvez isso salve. Isso. Porque então, se eu definir isso assim, isso aqui é uma função sem limite para 20 e quem é esse cara? Bom, e é exatamente o que é o de lambda menor ou igual a zero, e é zero se lambda for maior do que lambda zero, que é igual a lambda de 1 para todo lambda portanto, eles têm a mesma série de Fourier, então V igual a 1 pela injetividade de F em DI. Tá? Quer dizer, então a U é essa soma finita. Em particular, a U é sem infinito. Você provou que a arquitetura, no finalzinho, parecia uma fórmula que eu achei que foi exatamente o que disse que a série de vida Pode ser. mas meio do argumento final. Veja. Pois Isso. A primeira coisa que eu tenho para falar é assim. Eu nunca mencionei nenhuma topologia dele. Então, não é nem que a gente não provou que a série converge. A gente não sabe o que isso quer dizer formalmente. Isso não tem nenhum significado para ele ainda. Mas tudo bem, eu acho que esse argumento da conta que o Renato falou, que é injetora e essa, e eu tenho um candidato, porque eu já tenho porque eu sei que isso aí converge em algum lugar. O problema seria se caísse uma série infinita no meu colo, e aí eu tenho que somar ela, e aí eu não sei necessariamente. Tá? Por enquanto a gente está se esquivando dessas. Bom, em particular, a algo ela tem esta cara que está nesse
cada um desses termos no carry P de lambda. Que é um fluxo infinito. Então, o que a gente estamos provando aqui? Denunciar agora. Essas três são equivalentes. Nesse caso, a gente tem uma representação precisa de Hacker, que é exatamente essa soma direta. Tá? Isso a gente viu. Isso a gente viu no problema anterior. E esse a gente fez agora, que a gente supôs isto, e provamos então que a U era sem infinito. E aí a gente tinha visto no lema anterior que quando valia isso, então, quando valia 3, esse espaço estava contido aqui. Mas a gente viu também que quando vale 3, alguém que está aqui também está contido aqui. Então, as três são equivalentes e vale essa representação. Vamos fazer a princípio, esse lambda zero é ótimo. Eu posso ter. Estou avançando um pouco aí no farol vermelho e pegando eventualmente um lambda zero maior do que eu preciso. Eu sei que existe algum. E aí, à luz dessas considerações, eu vou deixar para vocês refletirem como que a máquina, como vou escrever, que é pegar isso e ajustar aquela desigualdade da razoabilidade e ver como é que fica a economicidade. Vou entregar quem é a desigualdade. Vou deixar para
vamos ter a mesma constante do AGH. Chamando a zero agora. Quer dizer, qual que é a coisa aqui, né? A coisa é que se for GH, vai ser a GH e, portanto, vai valer a desigualdade. Só que aí eu sei também que o kernel tem dimensão finita e eu tenho que ajustar isso, tenho que ajustar essa informação na informação da desigualdade, da solubilidade. E, por outro lado, quando eu olho para uma desigualdade assim, imediatamente eu vejo que se eu pegar um φ aqui que é não nulo, e esses φ são não nulos porque eles têm norma 1, o P de φ não pode ser nulo, porque isso aqui é maior do que alguma coisa que é maior do que zero. Então, os φs que entram nessa desigualdade estão fora do kernel do operador, exceto se o φ for zero. Ou seja, está embutido aqui que nessas frequências o kernel, o operador não tem kernel. Tá? Tem kernel trivial. Para onde está indo o kernel? Bom, eu estou acomodando ele dentro das frequências onde eu não estou fazendo afirmação nenhuma sobre elas. Ou seja, eu estou acomodando o kernel aqui. Mas eu posso fazer porque tem dimensão finita. Quer dizer, por outro lado, vai sair dessa desigualdade que o kernel tem dimensão finita, porque vai implicar que ele, bom, aqui ele tanto faz, né? Mas vai implicar que ele está contido aqui. Tá? E esse espaço tem dimensão finita porque eu só tenho um número finito de autovalores. Então a desigualdade fica assim. Tá? E aí isso faz uma analogia mais direta com aquele primeiro resultado atribuído de Wallach que a gente comentou no TOR. Tá? Essa seria a tradução. Então, antes de encerrar essa parte do curso, eu vou mencionar outras coisas que dá para fazer. Mas que a princípio eu não vou fazer. Então, uma delas é caracterizar a imagem
a imagem de todas as distribuições pela série de Fourier. Fazer um experimento linear. Então dá para linear. Pode introduzir topologia nesses espaços, tanto aqui quanto aqui. O que a gente vai fazer deste isomorfismo topológico. Normalmente, a topologia clássica do DME de N é a topologia fraca, mas essas coisas globais, a topologia forte é mais útil para muita coisa. Então, acho que eu vou colocar aqui. E nesse sentido de topologia forte, a gente pode também determinar condições no sentido de ter uma desigualdade, né? Para ter resolvibilidade indevida. Eu posso mencionar. Acho que eu posso mencionar rapidamente aqui. Então, se eu tiver, da mesma forma que a gente fez da outra vez, fala. Só para lembrar, como é que seria então a coisa de distribuições Significa convergir em algum espaço topológico de jogabilidade. Isso seria a topologia. Tem que escolher uma signora e falar que a sequência converge para qualquer função, a mesma constante com a mesma função de uma signora. Isso. Sinagoga, pode ser. Sim, no caso é uma bola do seu Então, se eu pegar uma F de distribuição tal que existiu distribuição satisfazendo pedido igual a F, então eu posso aplicar os dois lados dessa equação contra uma função teste. Então eu sei que F variável com φ é a mesma coisa que pediu variável com φ, que é igual a variável com P transposto φ. Portanto, a gente tem que F variável com φ é zero para toda φ teste
tal que P transposto φ é zero. Tá? Isso eu não estou supondo nada sobre P. P pode ser qualquer operador. Não tem nada de... Então essa eu vou chamar de, sei lá, condições de compatibilidade em linha, porque elas são diferentes daquelas condições de compatibilidade para quando a gente analisava o caso em que F e U são sempre em linha. Tá? Então a gente diz que P é de linha globalmente resolúvel, se para toda F de linha satisfazendo as condições de compatibilidade de linha, existe ou distribuição tal que P de igual a F. Tá? Quer dizer, as condições são necessárias, quando elas forem suficientes para a resolutividade, eu vou dizer que o operador é de linha globalmente resolúvel. Então, como no caso ser infinito, um pouco de análise funcional a gente tem o seguinte. B é B' globalmente resolúvel, se somente C somente C o operador resolúvel B em imagem fechada. Aqui eu estou colocando em velhinha a topologia do algoritmo. Isso não tem nada de muito sofisticado, tem que usar um pouquinho de análise funcional, mas o impressionante é o teorema aqui. Eu não vou mostrar, mas eu acho curioso. Quer dizer, vou pronunciar uma palavra. Para provar isso, precisa a gente precisaria fazer algumas semanas de análise funcional antes, porque a topologia não é nem trecheira. É mais complicado do que vai além dos passos de trecheira. Então, o resultado é o seguinte: se P commuta com a Laplaciano, então P é delírio globalmente resolúvel, se somente C vai a desigualdade básica. É a mesma desigualdade. Mesmo. Então, corolário, ele é globalmente resolúvel nesse sentido, sem somente ser globalmente resolúvel naquele outro sentido. São equivalentes.
Isso eu acho que eu tenho a mesma esperança de fazer algo assim para operadores que não tem nenhum tipo de simetria. Eu acho que é falso, não sei. Não sei se a gente já tem como exemplo. Vocês chegaram a fazer isso para IGS? E vai fazer isso. IGS. Deixa eu. Esse é exatamente o segundo tópico que eu ia mencionar. Que tudo isso dá para fazer no contexto de GV ou distribuições. Distribuições, real analítica e hiperfunções, classes autodiferenciáveis, etc. Dá para repetir todas essas construções, fazer os Paving-Winners, fazer imagem fechada, resolubilidade, uma desigualdade. O que vai acontecer é que vai trocar aquele polinômio 1 mais lambda na S por um outro sabor de decaimento. É isso que o sabor, bom, aí tem o sabor GV, tem o sabor analítico, tem o sabor ultradiferenciável, pouco baunilha, porque você fez. E aí o diagrama conceitual, que é o diagrama conceitual que se apresenta é o seguinte. Então você tem lá no. Posso colocar umas outras coisas curiosas aqui, mas a coisa funciona. Então você tem lá o menor espaço de todos da análise, que é o real analítico. Você tem o maior espaço de todos da análise, que é hiperfunções. Aí você vai aumentando a regularidade, tem os GVs aqui e ultradistribuições aqui. E você tem o centro infinito aqui e o. Então você vai. E no meio do caminho mora o L2. Para cada par desses espaços, você tem uma desigualdade básica. Então você vai ter que esses aqui vão obedecer uma desigualdade básica, e a resolubilidade aqui e a resolubilidade aqui vão ser governadas pela mesma desigualdade básica. Esses vão ser governados pela mesma desigualdade básica. Esses vão ser governados pela mesma desigualdade básica. E o R2, em algum sentido, ele é o dual dele mesmo, né? Então, ele não tem nenhuma consideração a se fazer. E o que acontece é que é exatamente o que a gente espera, né? A desigualdade do R2, ela é mais forte do que a desigualdade sem infinito, por sua vez é mais forte que a desigualdade GV, que por sua vez é mais forte que a desigualdade real analítica. Então, por exemplo, se valer a desigualdade básica que a gente viu, eu vou ter resolubilidade aqui, equivalentemente aqui, mas eu também vou ter resolubilidade aqui, e portanto aqui e aqui também. Tá? Por outro lado, se eu tiver uma desigualdade, a desigualdade básica GV, para os S mais regulares eu vou ter resolubilidade, e em distribuições para os S menos regulares eu vou ter resolubilidade, por causa da equivalência, porque eu posso sempre jogar para o outro lado do espelho aqui, que é o L2. E não tem recíproca.
Porque vocês sempre têm contra-exemplo, né? Se você tiver, sempre pode cozinhar alguém que satisfaz a desigualdade básica num certo GV, mas que não satisfaz para lá. Então, é sempre, as indicações da resolutividade, elas sempre vão nessa ou nessa direção. Tá? Nunca volta. Porque é um fenômeno de coisa global mesmo. Local as coisas são mais complicadas. E aí você fica com esse quadro bonitinho, se você conseguir incorporar nessa hierarquia alguma classe preferenciável que caia em algum lugar curioso aqui, a coisa ela vai também obedecer regras parecidas. O algo ela vai morar em algum outro lugar aqui, e você faz o mesmo tipo de inferência. E esse, de novo, é o tipo de enunciado soft, qualitativo, que eu acho que é mais interessante. Do tipo, porque essas desigualdades básicas, elas são menos úteis computacionalmente do que elas parecem, porque você não sabe quem são as autofunções dos autovalores. Então, você não sabe checar essa desigualdade. Agora, você pode falar assim, teoria. Um operador do Laplaciano, se ele é sempre resolúvel, ele é GS resolúvel para todo S. Isso não faz menção a nada. Ou não faz menção a nada. Ele computa com o Laplaciano, mas não faz menção a autofunção. Então, é um enunciado que eu vejo que tem um pouco mais de substância. Você também pode fazer tudo isso para sistemas. A gente ficou aqui concentrado em operadores escalares, mas nada te impede de fazer com matrizes de operadores. E aí você toca o barco. Então agora a gente vai começar um processo de... Os programadores já tem mais controle de possibilidade. Bom, eu estou sendo leviano quando eu uso a palavra sistema. Né? O que é um sistema? Se for só uma matriz de operadores sem nenhum compromisso com mais nada, não. Mas se for um complexo diferencial, no fim você vai chegar à conclusão de que esse do complexo diferencial fica menos do que você achava, tá? Mas tem que levar em consideração. Tá? No sentido de que, no fim, é imagem fechada mesmo, a noção de resolutividade que você quer. Mesmo havendo condições de compatibilidade do complexo diferencial. Calcular o tamanho dos espaços de cohomologia é outra coisa. Aí você tem que... Aí. Mas para falar de resolutividade nesse sentido assim, fraco, é só a imagem fechada. Então agora a gente vai começar o nosso processo de descida lá da nossa nuvenzinha de abstração das variedades quinonianas. Nós vamos começar a voltar, não sei, aumentar os grupos de nível. Para no fim chegar nas representações de novo.
Eu vou fazer agora uma curiosidade, mas eu achei tão legal a demonstração, porque é algo que o Nicolas já fez, que é essencialmente provar que as representações, praticamente contínuas unitárias e irredutíveis, são suaves. Mas aí eu vou seguir um caminho completamente diferente do que o Renato sugeriu, que é provar o seguinte teorema. Vou pegar G e H, dois grupos de G. Essa prova é tão geométrica, muito legal. Muito legal. Dois grupos de G. Eu vou pegar F de G em H, um homomorfismo contínuo. Contínuo. Então F é suave. Caso particular. Caso particular. Representações. Representações de dimensão finita. Tá? Então eu posso subir no meio do caminho dois fatos básicos de geometria. Tá? E interessante que isso não usa nada de compacidade, não usa e usam e é um tipo de teorema de gráfico fechado na categoria dos grupos de. Eu vou considerar essa aplicação. Vai ter a volta e encontrar. Tem que explicar. Aplicação dela. Então, como é que é o homomorfismo, o gama também é o homomorfismo. Porque é. Só para não dizer como. O modo soberano é assim: se a conta é fácil, eu faço. Se for difícil, eu deixo para vocês fazerem. Então, eu uso que a F é homomorfismo. Aí eu uso que, como é a operação de grupo no produto, né? Que é coordenada a coordenada. E isso é gama de x vezes gama de y, a conta parecida para a inversa. Tá? Então, a imagem de um homomorfismo é um subgrupo. Vou dar um nome para esse. Esse é o gráfico da F, né? Eu vou chamar de F.
é subgrupo. E a imagem do homomorfismo. Em particular, a gente provou um negócio meio trivial, que é assim, o gráfico do homomorfismo é sempre um subgrupo. Então, eu afirmo que esse gráfico ele é fechado. Eu vou fazer consequências porque eu sei que variedades são metalizáveis. No caso, são. Tem uma fundamental de vizinhança numerável de cada prova. Mas eu podia usar netos também, então. Mas no caso, os dias são metalizáveis. Então eu vou pegar uma sequência xi, f de xi, é uma sequência do gráfico que converge para alguém, o x e o y. Y não. Y eu usei para outra coisa. Converge com z, que está aqui. Ou seja, cada coordenada converge para o seu respectivo limite. Xi converge para x em g, e f de xi converge para z em h. Mas eu já tinha dito que a f era contínua. Então, se eu aplicar a f aqui, eu vou ter que f de x' converge para f de x em h. Como h é variedade, é alta, blá blá blá, a gente tem que ser igual a f de x. Portanto, isso é x, f de x, que pertence ao gráfico. Então, o gráfico é fechado. Até agora, nada de novo, né? O gráfico de um homomorfismo é um homomorfismo, gráficos de coisas contínuas são fechados, quando o conteúdo é alto. Bom, eis o primeiro fato clássico de geometria que a gente vai usar. Pode ser consultado no livro do Gui, primeira edição, é o teorema 20.10. Ele diz assim: todo subgrupo fechado de um grupo de Lie é grupo de Lie. Esses são os teoremas clássicos da teoria de grupos de Lie. E é um subgrupo de Lie em particular, ele é uma subvariedade mergulhada. Da variedade de produto, G vezes A. Vamos considerar eu vou considerar a projeção na primeira coordenada. Aí vocês vão ver que daqui para frente a estrutura da prova é a estrutura da prova do teorema do gráfico fechado, quando você já sabe o teorema da aplicação aberta. É a mesma estrutura. Então a gente tem a projeção na primeira coordenada. Eu vou restringir ao gráfico. Então, essa aplicação ela é um homomorfismo de grupos e ela é suave. Tá? Esta aqui. E esta, bom, também, porque eu estou restringindo a um subgrupo e estou restringindo a uma subvariedade mergulhada.
Então, ela é também um homomorfismo suave. E além disso, ela é a inversa da gama. Quando eu considero a gama como contradomínio na imagem dela. Tá? A gama ela é claramente injetora, né? Porque se xf de x é igual a yf de y, em particular a primeira entrada é igual a y é igual a x. Tá? Quando eu restringo a imagem, ela fica sobre, então ela fica inversível. Ela é a inversa porque eu faço a conta aqui, né? Eu faço a conta. Então, por um lado, eu tenho aqui I de G do gráfico x, I de G x de x é igual a x, e por outro lado, se eu fizer o gráfico de I de G, só que de alguém que está no gráfico, e alguém que está no gráfico é da forma x aqui de x, isso é gama de x, isso é x, né? Igual a x é de x. Vamos ver a inversa da outra. Para colocar aqui suave, isso a gente pode lembrar. Tá, então esse aqui esse é um homomorfismo suave, e esse aqui também é um homomorfismo suave. Vamos fazer um leminha. Aqui, G e H vão fazer um papel diferente, tá? Se eu tiver um homomorfismo suave entre dois grupos de Mi quaisquer, então se tem gosto constante. Então, ser homomorfismo quer dizer que vale isso para todo x e y. Então, se eu travar o x e deixar o y correr, eu reescrevo isso da seguinte maneira. Eu escrevo que psi composta com a translação à esquerda do x, eu estou dizendo que y é o parâmetro, e x é a translação à esquerda. Isso é a mesma coisa que aplicar psi no parâmetro e depois fazer a translação à esquerda para o psi de x. Psi de x composta com psi. Pensada nisso como duas transformações entre grupos de linha. Então, a gente deriva isso e aplica a regra da cadeia. Só que nesse contexto, a regra da cadeia é um diagrama. Então, o diagrama é o seguinte: o meu ponto y é o que eu vou fazer, onde eu vou derivar, é o meu ponto básico. Então, a psi, quando eu derivar, vai me mandar para esse é o diferencial dela. Vou sentir isso.
Essa é aquelas. Então eu vou aplicar aqui. Aqui H. E aqui eu vou aplicar o diferencial a L de psi de x. Por outro lado, aqui eu vou aplicar diferencial esta. E aqui eu fecho o diagrama com a própria psi. A notação é a mesma, mas é um mapa diferente, né? Aqui é a de notação do RI, diferente do Warner, que faz o desenho no ponto. Então, aqui é neste ponto e aqui é o diferencial nesse ponto. X vezes Y. Agora, essas aplicações, para cada X fixado, essas aplicações são de isomorfismos. Então, no nível de derivada, elas são isomorfismos lineares. Isso quer dizer que o posto desta transformação linear e o posto desta transformação linear são o mesmo. Eles diferem por isomorfismos. Tá? A dimensão da imagem dessa transformação linear é a mesma dimensão da imagem. Porque o diagrama comum. E isso vale para qualquer x. Para qualquer x que eu fixar. Então eu começo no y, eu poderia pegar, sei lá, y igual a identidade. E aí eu vou para qualquer ponto por uma certa translação de x. Se tem imposto constante. Muito bem. Então, aplicando esse lema agora, eu vou aplicar a este homomorfismo suave. Então, a gente tem que I de G descrito ao gráfico. G tem posto constante. Então, o morfismo suave, ela é bijetora, porque tem inversa, que é esta. Isso implica, agora eu vou usar esse outro fato geométrico, que é o teorema do Lie, teorema 7.15, que é o seguinte: uma bijeção suave de posto constante é automaticamente um difeomorfismo. Esse eu nunca lembro, e eu sempre me surpreendo e preciso usar isso. Precisei ir no livro para lembrar. Que é muito importante isso. Os cursos. E isso vai implicar, por sua vez, então, que a inversa dela é suave. Inversa. Inversa, gama de G
gráfico sem infinito. Quer dizer, a gente sabia que o gráfico era contínuo, né, aquela aplicação. E agora virou sem infinito, assim, meio de graça. Então agora eu vou pensar, agora eu vou pegar a projeção na segunda coordenada. Também é um homomorfismo. Um homomorfismo sem infinito. E aí eu vou escrever. Isso aqui, a gente vai pegar G, levar no gráfico pela aplicação do gama. Eu vou pegar assim, X e vai mapear no X, f de X. Isso é a aplicação gama. Por outro lado, isso está contido em G vezes H. E aqui eu vou aplicar a projeção na segunda coordenada. Que vai pegar xf de x e mandar em f de x. Ou seja, esta composta é a f. Que é uma composição de duas sem fim. E aí acabou. Então, essa é uma prova alternativa de que as representações são automaticamente suaves. Não todas, né? Aquelas que a gente queria, as que têm dimensão finita. Para fazer a conexão definitiva do que a gente está fazendo com as representações, eu vou ter que voltar e provar mais alguma coisinha sobre métricas invariantes. Agora a gente vai voltar e usar a A de invariância de um A maiúsculo. Eu descobri que eu não sei fazer a conta com um A de invariante A minúsculo. Não tem problema, porque a gente provou que a gente sempre tem métricas A de invariantes com A maiúsculo. E o que eu vou provar é que, associado a uma métrica A de invariante com A maiúsculo, o operador de Laplace-Beltrame também é invariante à direita. Tá? A gente viu que ele é claramente invariante à esquerda, porque ele é uma soma de campos, ou de quadrados de campos invariantes à esquerda. Isso, trivialmente, é invariante à esquerda. Mas é absolutamente não claro que ele seja invariante à direita também. Então, eu vou pegar uma métrica invariante.
primeira coisa que a gente precisa ver, que é uma conta um pouco entediante, que é a métrica. A métrica riemanniana induzida, e é disso que vai seguir. Induzida em G, que ela é invariante à esquerda, isso é postulado por definição. Mas eu vou provar que ela também, se ela tem essa propriedade adicional, então ela também é invariante à direita. Isso quer dizer, só para deixar explícito, quer dizer que se eu pegar dois vetores tangentes num certo ponto base e aplicar uma translação à esquerda, à direita neles, dá a mesma coisa. Onde que eu estou lendo isso? Eu estou lendo no x translação à direita. Então tem que ser p x, y, g. E isso vale para todos os vetores tangentes. Um ponto base que eu peguei. E para quaisquer pontos base de translação à direita que eu quiser. Onde a translação à direita é a transformação que pega x e translada à direita. Tá? O ponto é muito chato porque tem 17 identificações no meio, mas vamos lá, vamos superar um pouco juntos. Não é nem. Vai gravando. Então sejam. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar. Eu quero usar a de invariância, e eu sei como ela age bem em campos de invariância à esquerda. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esses vetores tangentes e realizar eles como vetores tangentes que vêm de algum campo invariante à esquerda. Isso eu sempre gosto de fazer. Então eu vou pegar x e y, dois campos invariantes à esquerda. Da esquerda, quando eu avalio x no ponto x, eu consigo ver. Quando eu avalio y no ponto x, no vetor W. Esses dois camaradas aqui, caracterizei eles como unicamente, né? Unicamente determinados. Então, vamos lá. Escrevi por menos é porque eu provavelmente estou precisando lembrar disso. Então, se eu pegar um Z, algum ponto G, eu tenho que isso é um novo campo invariante à esquerda, que é, por definição, tinha aquela conjugação que era multiplicar a esquerda por Z e multiplicar a direita por Z a menos 1, e aí derivava isso e aplicava no campo, né? Fazer um push forward.
Só que a translação à esquerda, como o x era invariante à esquerda, a gente absorvia. Então a gente escreve isso simplesmente como LZ a menos 1 L Z x, que é, por sua vez, LZ a menos 1 x, porque x é invariante à esquerda. Bom, tanto x quanto y, a conta é a mesma. Então, isso implica que vai ter que ficar rastreando os pontos básicos. A dizer de x, este campo inteiro calculado em B só vou escrever esse campo inteiro calculado em B, e aí tem que fazer a tradução, né? Isso é uma transformação em campos, e a gente tem que lembrar como que ela conversa com o diferencial da aplicação como ponto. Você chuta a única coisa que pode ser e acerta. Isso é dizer menos 1 forward x em B vezes C. Por quê? Porque isso tem. Eu estou realizando um ponto P, alguém que tem que vir de algum lugar, que quando eu aplico a translação à direita pela inversa, de Z cai em P. Então tem que ser esse ponto que veio. E aí o vetor tem que ser o x a variável. Só que aí eu tenho que fazer de novo outro abuso de notação, que é isto é uma transformação sobre campos vetoriais. E isso é uma transformação sobre vetores tangentes. E essa é a regra que relaciona os dois. Isso vale para todo P e para todo Z em G. Eu queria deixar claro que não estou explicando isso para vocês, eu estou explicando para mim mesmo, porque depois de anos mexendo com isso, eu sempre tenho que escrever tudo isso para entender essa notação. Tenho certeza de que eu não estou fazendo nenhuma bobagem nas identificações. Onde eu quero chegar, em particular, R e Y. Isso tem que ser um vetor tangente em algum lugar, a saber, aqui. Isto é R e Y agindo neste vetor tangente, que agora ficou nesta forma. Então eu traduzo o que era, isso era, o que eu quero? Eu quero que, então eu já conferi aqui, mas eu quero conferir aqui também. Isso. Eu quero que o x seja o P de Z. O x é o P de Z. E o y é o Z a menos 1. Z a menos 1, x de Z. Preciso fazer uma engenharia reversa do Z e do P para colocar aqui. Então isso significa que o Z é y a menos 1 e o P é x Z a menos 1, que é xy. Então eu tenho aqui A de Z, que é A de y a menos 1, de x, calculado no ponto base P, que é xy. O ponto base eu já podia ter acertado, depois eu sabia que morava aqui. Tá bom, deu certo. É um indício de que está certo.
Muito bem. Esse é o texto que a gente entrou. Então a gente pega e calcula aquele produto interno. RY. RY. W calculado no ponto dxy de g. Isso é quilo. De y1 de x calculado em xy. E para o W é a mesma coisa, só que com o campo Y maiúsculo no lugar de x maiúsculo. Isso, um pezinho em xy. Pega o vetor xy e isso é no ponto xy. Muito bem. Como que eu desenvolvo isso agora? Então eu vou usar agora que a métrica é invariante à esquerda. Então eu vou pegar, eu vou dar ré nesse ponto até a identidade para uma translação à esquerda. Igual. Como eu vou até a identidade? Eu tenho que multiplicar pela translação à esquerda por y menos 1, x menos 1, que é a inversa do xy. Y menos 1, x menos 1, agindo neste vetor tangente. Se vocês tivessem preparado, vocês teriam pensado em algo mais fácil de fazer do que isso. Mas o que eu consegui pensar foi: isso não devia ser tão difícil, isso devia ser. Y calculado no ponto xy, e isso me jogou lá na identidade. Muito bom. Só que eu vou usar a informação de que isso são campos. Isso e isso. São campos invariantes da esquerda. Então, daqui eu tiro que isso tem que ser exatamente esse é o argumento. Ah, sim, Então, ir até esse ponto e voltar para a identidade é a mesma coisa que pegar direto esse campo invariante à esquerda e avaliar a identidade. Isso aqui é a mesma coisa que pegar o var de y menos 1 de x, calcular a identidade, isto é igual a isso tudo, por invariância à esquerda deste campo. Isso é a de y menos 1 de y, calculado na identidade, tudo isso na identidade. E por que a gente fez tudo isso? Porque agora eu lembro que essa é a identificação.
eu lembro da identificação do tangente da identidade com a álgebra de Lie. Então, isso é a mesma coisa que olhar para o produto interno dos campos na álgebra de Lie. Então, chegamos até aqui. Aqui eu usei o que? Eu usei a identificação. Não só como espaço vetorial, mas como que eu faço a conversa entre os produtos internos nos dois espaços. Vamos acreditar que não vou precisar dessas coisas. Não. Agora eu posso usar a adinvariância desse produto interno aqui e cancelar essa transformação. Aqui eu usei a adinvariância. E aí eu começo então a desfazer. Isso, talvez x calculado em y calculado em t de b, que aí aplica a transformação da esquerda, isso é a mesma coisa que x calculado em x, y calculado em x, p, x, g, que é finalmente v, w, dx. Aqui eu usei de novo a identificação. E pronto. Que é o que a gente traduz essa imagem. Tá? Eu acho que eu vou continuar da próxima vez. E é assim, agora a gente já sabe que uma métrica adinvariante com A maiúsculo, ela também é invariante à direita. Então, na próxima vez a gente vai pegar e a gente vai transpor esse resultado para a nossa métrica no cotangente. E aí ela também vai ser invariante à direita. E aí isso vai me permitir mostrar que o Laplace-Beltrame ele é invariante à direita, porque é aqui que eu faço a escolha junto com relação à métrica do espaço cotangente. E é aí que a gente vai poder usar, que a métrica no cotangente é invariante à direita. Tá? E isso é o que vai conectar com as representações. Assim, veremos.